Oi, gente. Então, continuando aquela nossa conversa que começamos, né? Na verdade, a gente começou a falar sobre isso hoje e eu queria terminar. Eu tive que fazer, né, em 2 vídeos, porque é bastante coisa pra falar, bastante coisa mesmo. E eu até demorei bastante pra poder fazer esse vídeo, porque a gente tava processando tudo ainda. Ainda estamos processando muita coisa, né? Não é que a gente não tenha aceitado o diagnóstico, é que pra gente realmente foi um choque, assim, ó. Como foi receber o diagnóstico? A gente sentiu um pouco de medo, e o nosso medo é com relação... ainda, né, com relação ao preconceito, porque infelizmente na nossa sociedade tem muito preconceito com coisas que as pessoas não conhecem, né? Falar de autismo sempre vai ter comentários indesejados, sempre vai ter falta de conhecimento e, querendo ou não, sempre vai ter um pouco sim de preconceito, né, com relação às outras pessoas, e a gente ficou com medo que o Gabriel viesse sofrer disso, sabe? Dos amiguinhos na escola ficarem sabendo e fazerem algum tipo de bullying ou terem algum tipo de preconceito. E a gente passou por uma fase assim, contar ou não contar, sabe? E eu não queria, eu e o meu marido, a gente foi assim um pouco diferente nas opiniões. Ele teve uma opinião um pouquinho diferente da minha com relação a isso. Na cabeça dele, ele tem muito medo que o nosso filho seja rotulado, sabe? Ou autista, e crie-se um rótulo em cima dele, um rótulo indesejado, em que as pessoas não vão ver o Gabriel como ele é, sabe? Às vezes não vão dar chance de conhecer ele. Só que eu já penso diferente. Eu já penso que o autismo, ele deve, eu acho que ele deve ser conhecido pelas pessoas, e que as pessoas entendam que ele não é antipático, ou ele não ou não tem empatia, ou ele só quer ficar na dele. Não, ele quer interagir, ele quer socializar, só que às vezes ele não consegue tomar a iniciativa, sabe? A iniciativa de ir lá e conversar com o amiguinho, ou uma conversa que consiga evoluir para uma amizade. Então, eu acho que se as pessoas soubessem disso, elas dariam mais chances, sabe? Elas iriam atrás, poxa, ele tem autismo, então eu vou lá fazer amizade com ele, porque eu sei que ele tem dificuldade de ter amigos, então eu vou lá chamar ele pra vir conversar, eu vou me interessar pelas coisas que ele tem pra falar. Nossa, ele gosta de espaço, então eu vou de espaço espacial, né? Então eu vou falar sobre espaço com ele, porque eu sei que isso interessa a ele. Eu acho que assim, isso é inclusivo, sabe? Eu acho que os autistas deveriam de ser mais inclusos, e as pessoas deveriam de incluir mais, de serem mais inclusivas, sabe? Eu acho que não deveria de ser um rótulo, nem muito menos ter algum tipo de preconceito, mas eu acho que deveria de ser difundido mais conhecimento, e para facilitar a vida dessas pessoas, assim, de saber que não é porque ele não é sociável, é porque às vezes ele teve tantas frustrações nas tentativas de interação social que às vezes prefere ficar sozinho mesmo, porque pro autista leve às vezes é desgastante ele tentar ser amigo, ele tentar fazer uma amizade e às vezes não ser correspondido, né? Porque eles têm um jeito diferente. Por exemplo, eu ouvi falar muito de masking do autista leve. Que o autista leve, ele imita alguns padrões assim, pra se sentir mais aceito e tudo mais. Eu comecei a perceber uma coisa, né, assim, que o Gabriel, pra ele conversar com uma pessoa, ele sempre elogia ela. E todo mundo, as minhas amigas, meu Deus, ele é um príncipe, ele é um lorde, porque ele aprendeu que se ele elogia uma pessoa, a pessoa vai ficar feliz com ele. Então é sempre assim, ó, ele vai conversar com uma amiga minha, ele procura alguma coisa pra elogiar. Ele vai conversar com a minha irmã e ele vê que mudou alguma coisa, ou com a avó, ele vê que mudou alguma coisa e ele vai procurar alguma coisa pra elogiar, assim, que lindo teu cabelo, que lindo, tia, que tá o teu cabelo, que linda tua roupa, tia, ou ai, olha, que lindo seu brinco. Ele sempre vai procurar alguma coisa pra elogiar, porque é uma forma que ele encontrou dele
ele vê que a pessoa ficou feliz com o elogio, então ele vai fazer isso sempre. Até com as amigas dele, ele é muito assim, com as meninas, ele é muito amoroso com as meninas. Inclusive, ele tem mais facilidade de fazer amizade com meninas do que com meninos. Talvez por conta da Helena também, né? Mas porque ele aprendeu que as meninas gostam de elogio, então ele é até galanteador, né? Ele vai procurar alguma coisa pra elogiar, pra iniciar uma interação social. Então, é a forma que ele encontrou dele ser mais aceito e dele poder iniciar uma conversa com um amigo, né? Uma amiga. Geralmente é meninas, ele vai procurar alguma coisa pra elogiar. Às vezes, quando é menino, ele às vezes até procura alguma coisa pra elogiar. Ai, que tênis bonito, né? Ai, que legal tua jaqueta. Ele sempre procura pra ele poder iniciar uma conversa, sempre através de elogio. E eu percebi isso. Talvez porque ele fez isso, né? Uma vez, ou ele viu alguém fazendo. Eu faço isso muito também, gente. Eu sempre elogio as pessoas, assim. E ele descobriu que é uma forma legal e ele procura elogiar bastante. Ele me elogia bastante. Quando eu me arrumo, mãe, que linda que você tá. Quando eu mudo alguma coisa, nossa, que bonita que você ficou. Agora, ele não gosta que eu mude muitas coisas, assim. Por exemplo, se eu tava com o cabelo comprido, daí eu quis cortar, daí ele não gostou. Mas agora ele já tá gostando do meu cabelo curto, porque ele não gosta muito de mudanças. Ele não gosta que as pessoas mudem, que as coisas mudem. Ele é muito apegado às coisas que ele já tem, assim. Por exemplo, a mãe que ele tem. Às vezes ele chora pra mim, mãe, eu tô com saudade da mãe que eu tinha quando eu tinha 2 anos de idade, que você tinha o cabelo bem comprido, preto. Às vezes ele fala isso, porque eu cortei o cabelo. Então, ele se apega a algumas coisas, assim, né? Outro sinal é que ele tem, assim, muito medo de insetos. E eu vi que muitas pessoas com autismo também têm medos de insetos, assim, medo irracional de inseto. É um inseto que não faz nada, assim, é uma borboleta, ele não gosta. Eu falei, filho, por que tu tem medo de borboleta? Dele, mãe, ela bate as asas muito rápido. Então, assim, é por conta da sensibilidade. E outra coisa é essa sensibilidade. Eu ouvia falar, e eu descobri que é mito também, pode até ter, gente. Eu ouvia falar que os autistas, eles não tinham emoções, sabe? Eles não sentiam emoções. Eles não eram empáticos com as pessoas, mas é um mito. Eu descobri que é mito. Eu também pensava, porque são informações difundidas, e eu percebi que tem muitas informações difundidas que não são verdades, né? Uma delas é essa, de que eles não querem se socializar, que eles querem ficar sozinhos. Não, às vezes eles preferem ficar sozinhos, às vezes eles precisam ficar sozinhos, mas muitas vezes eles querem sim se socializar, só que eles não sabem como. Ou às vezes teve tantas frustrações tentando se socializar que desiste, sabe? Prefiro ficar sozinho, mas não é porque eles não têm vontade. Eles têm vontade de ter amigo, de conversar, de fazer parte de um grupo. Acho que todo mundo precisa fazer parte, né, de alguma coisa, e eles sentem essa necessidade de fazer parte de alguma coisa. Que eu vi muitas amigas assim, pessoas assim, que às vezes eu falei, nossa, mas ele conversa, mas ele conversou comigo. Sim, o Gabriel conversa, mas ele conversa assim, as coisas do interesse dele, assim. Ele não consegue, ele tem dificuldade de aprofundar uma amizade, sabe? Ter assim, aprofundar a amizade, né? Pra gente é natural ter um amigo, assim, aprofundar, até uma pessoa que conversa todo dia e conversa várias coisas, a gente tem várias coisas em comuns, a gente joga bola junto, a gente faz isso junto, a gente faz aquilo junto, e a gente gosta das mesmas coisas e tal, então a gente vira amigo. Pra ele é mais difícil, porque é muito difícil ele achar alguém que seja parecido com ele, assim, que tenha os mesmos gostos, né? E quando ele encontra, sim, mas é muito difícil encontrar alguém que tenha os mesmos interesses que ele, porque ele gosta de falar e de conversar dos interesses dele, que muitas vezes um amigo não tá interessado, o amigo não tá querendo saber que tipo de nuvem é aquela que tá no céu, por que se forma a tempestade, tipo, não é uma conversa que o amigo dele se interessa, então acaba não tendo, assim, essa amizade. Então é muito difícil conseguir. O melhor amigo da igreja, que é o melhor amigo dele aqui da igreja, eles se encontram no culto,
mas um senta numa cadeira, outro senta na outra cadeira. Eles nem conversam. Eles se encontram só pra brincar, daí os dois brincam juntos. Mas não conversam, não tem conversa, assim. Aí, às vezes, nas brincadeiras deles começam a conversar, porque é um menino que ele é bem parecido com o Gabriel, assim. Mas não tem, né? Teve festa junina sábado, o Gabriel ficou a festa junina inteirinha sozinho. Ele ficou, né, no touro mecânico. Ele chegou, viu o touro mecânico, se encantou com o touro mecânico, ficou só ao redor do touro mecânico. Não foi brincar nem nada. A Helena brincou, interagiu, foi até presa na cadeia, o menino prendeu ela. Então a Helena conseguiu interagir, conversou com outras crianças na festa, brincou com outras crianças. E o Gabriel, eu fiquei olhando, que eu fiquei daí observando, né, que eu queria observar. Ele ficou a festa inteira sozinho. Nem com a Helena ele ficou, porque ele se interessou ali pelo touro mecânico e ficou ali no touro mecânico, olhando as pessoas caindo. Aí ele pediu pra ir no touro mecânico, daí eu fui lá, né, paguei que tinha que pagar, daí ele foi no touro mecânico e ficou ali, ficou só ao redor do touro mecânico a festa inteira. Entende? É isso que acontece, assim. Aí algumas pessoas falam, porque eu tinha começado a falar e não terminei, né? Porque o autista, ele não sente empatia ou não tem sentimento. E na verdade eu descobri que isso é mito. Eles sentem tanto, mas tanto. Pelo menos eu percebo com o Gabriel parece que ele tá sentindo a dor do outro, sabe? Quando a gente fala assim, alguém tá... por exemplo, o Thor, né? O Thor tá... Aí ele sentia a dor do Thor. Ele sente assim, mas ele sente demais. Ele sente demais, gente. Ele tem uma empatia tão grande que se ele vê alguém passando fome, ou quando ele vê os vídeos lá da África das crianças morrendo de fome, gente, ele fica muito mal mesmo, porque ele sente, é como se fosse com ele. Ele sente tanto, mas tanto assim, que parece que ele tá no lugar da pessoa. Pra ele é muito sofrimento, sabe? Ele tem sim empatia. Então isso do autista não tem empatia é mito. Eles às vezes têm até mais sensibilidade e sentem muito mais do que as pessoas normais, porque eles são mais sensíveis a tudo. São sensíveis a tato, são sensíveis a cheiro, são sensíveis à luz e são sensíveis também nas emoções. Eu andei pesquisando, tá, gente? Então eu vi que realmente deles não terem empatia é mito. Às vezes parece que não tem empatia, porque às vezes eles criam meio que uma casca, assim, porque é tão sofrido pra eles que eles preferem não saber ou não sentir ou não, porque não consegue processar aquelas emoções. E o Gabriel sempre foi assim, às vezes parecia até imaturidade emocional, sabe? Porque era um descontrole, assim, de chorar e tal, de sentir muito, assim, parecia uma imaturidade, mas é porque ele sente tudo realmente, assim, pra ele é mais profundo, ele sente tudo mais sentido. Não sei se vocês conseguem me entender. Mais sensível pra tudo. Aí com relação a movimentos repetitivos, né, que é uma coisa bem comum, assim, que todo mundo pensa, autista é aquele que fica andando pra frente e pra trás, né, fazendo assim pra frente e pra trás, e não é verdade. Tem uns que não tem. O Gabriel, ele na verdade, o Gabriel tem, mas muda muito, porque é mais quando ele tá nervoso, que daí ele fica fazendo isso aqui, ele tem o costume de fazer isso aqui, quando ele tá nervoso ele fica direto assim, ou quando ele tá ansioso, ou quando ele tá, né, ele fica assim. É uma forma dele que ele encontrou pra regular as emoções dele no momento. Teve uma época que ele ficava arrancando o cabelo, mas aí a gente conseguiu, né, corrigir ali pra ele parar de arrancar cabelo, mas aí ele começou a fazer isso daqui. Então ele precisa ter um movimento que regule ali as emoções dele na hora. Aí outra coisa também é apego a alguns objetos. Ele sempre tem um objeto queridinho dele. O ano passado ele levava um pintinho para a escola. E a professora, ela já estava desconfiada que o Gabriel tinha alguma questão, assim, tanto que a professora alertou a psicóloga da escola. A psicóloga, né, já estava vendo isso. E era proibido brinquedo. Ainda é, né? Proibido levar brinquedo para a escola. Mas a professora deixava o Gabriel levar um pintinho, porque aquele pintinho era como se fosse um porto seguro para ele, né? Ele colocava o pintinho na carteira e ele dizia que ele se sentia mais feliz, que ele ficava feliz com o pintinho. E a professora percebia isso, percebia que ele ficava mais tranquilo na aula com o pintinho, então ele colocava o pintinho na carteira e ficava com o pintinho na carteira.
Aí esse ano o professor proibiu o brinquedo, não pode levar nada. Até quero ir conversar com a psicóloga da escola para ela conversar com esse professor, para o Gabriel poder levar um objeto que ele gosta, porque sem aquele objeto assim que deixa ele feliz, às vezes ele tende a ficar um pouco mais nervoso, um pouco mais irritado, acabar chorando mais. A gente percebe que quando ele tem um objeto ali, ele consegue se sentir, para ele traz uma felicidade, ele se sente mais feliz. Para fechar, né, tudo isso, assim, para fechar esse vídeo, que eu acho que eu falei bastante, eu tenho mais um monte de coisas para falar, sabe, gente, mas eu vou falar a vida inteira. O autismo, ele não é uma doença. O autismo é uma condição em que a pessoa nasce nessa condição. Eu ouvi uma neurologista, uma neuropsiquiatra, gente, esqueci o nome dela, ouvi vários vídeos dela, ela é especialista. Ela falou que lá pela 6ª ou 7ª semana de gravidez, o que acontece no cérebro do autista é que nascem neurônios a mais. Eles têm neurônios a mais, por isso assim que às vezes é essa dificuldade de regular as emoções, essa inteligência, né? Às vezes esse foco é por conta de neurônios a mais. Olha só que curiosidade, né? E nasce assim e passa a vida inteira assim. Não tem cura porque não é uma doença, é uma condição. A pessoa nasce dentro desse espectro, igual, né? Síndrome de Down. A criança nasce com aquela síndrome, ela vai passar a vida inteira. Então não é uma doença, não tem cura porque não é doença, é um espectro. A pessoa nasce daquela forma. O Gabriel já nasceu assim. Às vezes adultos vão descobrir que tem autismo. Eles não sabem se é genético. A psicóloga disse que tem muito fator genético, sim, que talvez tenha, provavelmente na nossa família tem mais autistas que não foram descobertos ainda, né? A gente até às vezes desconfia assim do meu marido, né, do Dan, porque o Dan é muito parecido com o Gabriel, só que o Dan acho que é mais leve ainda, sabe? Então seria muito difícil de diagnosticar, mas ele também não quer ir atrás de diagnóstico nenhum, porque se ele viveu a vida inteira assim, não atrapalhou, né, ele em nada, e ele prefere ficar, né, na dele, assim, não quer ir atrás de nada, né? O Gabriel a gente teve que ir atrás porque tava atrapalhando a vida dele, ele tava tendo problemas, né, na escola, de depressão, tudo por conta disso, né? Então aí a gente acabou descobrindo, e que bom que a gente descobriu até que cedo, né, com 10 anos de idade, que tem pessoas com nível leve que descobre depois de adulto, né? O Elon Musk tem autismo também. Eu não sei quando que ele descobriu, mas ele também tem. E pra gente, assim, quando soube do diagnóstico, foi um choque por falta de conhecimento mesmo. E agora que a gente buscou conhecimento, o Gabriel também, ele mesmo ficou triste, assim, né? Com o diagnóstico, ele não queria, né? Ele falou, mãe, não queria. Mas, assim, até explicar pra ele, porque é muito mal visto, parece, assim, pela sociedade. Os conhecimentos são bem mal difundidos, né? É muito preconceito. Até eu explicar pra ele, eu falei, filho, não é nada pra você se envergonhar, você não tem que se envergonhar disso. É uma condição. E eu comecei a explicar as vantagens, né? Porque ele tem mais foco nas coisas, então ele sabe mais de algumas coisas do que as outras pessoas. Então eu expliquei, filho, olha o Messi. O Messi é o melhor jogador do mundo, ele é autista e foi essa condição que fez com que ele virasse o melhor jogador do mundo, porque ele focou naquilo. Eu falei, o Elon Musk é um dos empresários mais bem-sucedidos do planeta. E o que fez ele ser tão bem-sucedido é o foco, né? O foco, o autismo foi, acho que, um dos ingredientes ali principais que fizeram com que ele virasse essa pessoa, porque tem algumas características, algumas coisas que, se forem bem focadas, né, e bem trabalhadas, a pessoa, ela vai longe na vida. Então, assim, eu expliquei pro Gabriel que é como se fosse um superpoder, né, que ele tem vários superpoderes. Então, ele é uma criança que tem superpoder. Eu expliquei pra ele que não tem nada do que ele se envergonhar, porque não é uma doença, não é nada que vai fazer que ele seja menor ou seja pior do que as outras pessoas, porque isso não é verdade. Em algumas coisas ele é até melhor do que os outros, assim, né? Por ele ter essa concentração, esse foco que ele tem, esse interesse que ele tem por algumas coisas que fazem com que ele pesquise mais, e essa memória fotográfica que ele tem. Eu falei, filho, esse é um superpoder. Não tem nada do que se envergonhar e de não querer que as pessoas saibam, porque daí no começo ele não queria que ninguém soubesse, né? Ele ficou
eu acho que com um pouco de vergonha mesmo, e eu tô tentando trabalhar isso nele para que ele não se sinta menor, não se sinta excluído e não se sinta diferente. Mas não, ele se sinta assim especial, né? E é isso, gente. Terminando esse vídeo, né? Falando sobre isso aí com vocês. E espero que eu tenha ajudado bastante pessoas. E assim, ó, às vezes você ter uma ou duas características não quer dizer que seja autista. Precisa, gente, de um diagnóstico de um profissional mesmo, porque só ele vai dizer, porque são várias, né, contei aqui pra vocês, né, são várias características, várias coisas que coloca a pessoa dentro de um espectro e dali é classificado, né, nível 1, nível 2 ou nível 3 de suporte. E só pessoas mesmo gabaritadas, né, pessoas que entendem do assunto para estar diagnosticando. E agora a gente só tá trabalhando agora com terapias. A terapia do Gabriel agora é focada na socialização, para ele aprender a iniciar uma conversa, porque para nós é natural, mas para ele não. Ele precisa aprender, tipo, é aquele masking, né, que eu falei para vocês, assim. Então, ele vai aprender, ele não é uma coisa que nasce natural, assim, de começar a fazer uma amizade, aprofundar a amizade. Para nós é natural, a gente acha amigo, né, e a gente consegue ali frutificar a amizade. Para ele não, ele precisa aprender, né, como é que faz isso, as conversas, como que inicia uma conversa, como que continua uma conversa, como que aprofunda uma conversa. Então tudo isso ele vai aprendendo, né? Algumas pessoas aprendem sozinhas, né? Aprendem olhando, observando a sociedade. Alguns autistas aprendem observando, outros precisam aprender ali com a ajuda de terapeuta e tudo mais. Então ela vai focar com o Gabriel mais nisso agora, mais na questão da socialização mesmo, porque assim, é importante. A gente vive numa sociedade e tudo é social, né? Se envolver com as pessoas é social, arrumar um emprego é social, ir bem na escola, às vezes agora começa a fazer parte assim, muito social, porque agora é muito trabalho em equipe, muitas coisas em equipe, precisa aprender a trabalhar em equipe, e para isso precisa se socializar, né? Agora começa a ser muito importante isso para ele. Então ele vai aprender, ele vai aprendendo, né? Não é uma coisa que nasceu natural com ele, mas ele tem sim capacidade de aprender, então ele vai aprender a se socializar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha ajudado aí vocês de alguma forma. Foram 2 partes, né? E até mais, gente. Beijo, tchau. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa assim, pode fazer aqui, vou tentar responder. Mas qualquer coisa, se vocês tiverem alguma desconfiança, alguma coisa assim, né, com o filho de vocês, procurem alguém gabaritado, mesmo profissional, para poder estar vendo isso e fazendo um diagnóstico certinho, né, que é muito importante para criança, eles terem assim esse apoio psicológico. Tchau, gente. Beijo. Stronger now. Used to toss me about. I'm wiser.